28ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 18 de agosto de 2025, às 14h14. Cumprimento aqui a todos os vereadores, principalmente o vereador Carlito, o vereador Lucas, os membros da comissão. Também saúdo a presença dos vereadores o Carlos, o Otávio, a Beth, o ex-vereador, hoje representante executivo, o Jacó, que falou com nós anteriormente, o Alonso, representante executivo, os representantes dos gabinetes, também dos partidos. Uma boa tarde para vocês, o pessoal dos bombeiros, os servidores da casa que nos auxiliam aqui na condução dos trabalhos, também quem pode estar nos assistindo pelas redes sociais. Uma boa tarde a todos. Comunico aqui a presença do comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Estância Velha, o senhor Duarte, a presidente e o vice-presidente também, a Jéssica e o Sousa, né? Uma boa tarde para vocês, obrigado pela presença. Eu convido vocês para tomarem o assento aqui em cima, por gentileza, fiquem à vontade, onde estava aqui a liderança do governo, para a gente ficar mais próximos aqui. Podem vir, tem 4 lugares aqui, podem ficar à vontade. Vou só pedir que evitem o canto lá, o mais para o canto possível. Pode sentar à vontade ali, viu? É só olhar o piso ali, ó. Bom que nós temos bombeiros à disposição aí, né? Estamos aí em obra aí, numa situação de reforma. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Eu vou pedir para o secretário da Câmara fazer a leitura do convite a vocês. E não tem problema. Tá com a Elaide ali. A gente agradece muito a presença de vocês. Já antecipo aqui que nós convidamos os bombeiros para estar aqui na casa, depois de uma conversa que tivemos com o Duarte, né? E ele nos trouxe um pouco da situação que vem enfrentando a corporação, a Jéssica voluntária, né? É presidente dos voluntários, isso? E aí a gente espera ouvir vocês e que daqui possam sair bons frutos, como eu antecipo para todo mundo, viu? Eu tomo a liberdade. Os vereadores aí, todos, vamos ter R$150 mil de emenda livre e R$150 de emendas de saúde para indicar para o ano que vem. As emendas do ano passado, por exemplo, elas começaram a ser pagas esse ano em julho, tá? Eu ainda não tive nenhuma paga, mas eu sei que foi o que nos foi comunicado, né? Então, se nós indicarmos para vocês para o ano que vem, a partir dessa hora vocês já estariam aí recebendo, né, as emendas já de vocês, que possam contribuir com o trabalho, né, de vocês. Então, nós temos essa limitação, mas nós temos essa disposição. Eu acredito que o Corpo de Bombeiros é uma instituição aí que, com certeza, a Câmara sempre foi parceira e quer continuar sendo. Fazer a leitura, senhor presidente. Ofício da Comissão Parlamentar Fiscalizatória, número 46, de 2025. Comissão Parlamentar Fiscalizatória da Câmara Municipal de Estância Velha, por intermédio dos integrantes, vem por meio deste encaminhar o convite, presidência da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Estância Velha, bem como os bombeiros voluntários de forma geral, para participar da reunião a ser realizada no dia 18 de agosto de 2025, às 14 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha. O objetivo deste encontro é compreender as dificuldades enfrentadas pela corporação e juntos buscar formas de apoio e soluções viáveis. A presença de Vossa Senhoria será de grande importância para o esclarecimento dos fatos e fortalecimento do diálogo entre as instituições. Sendo se apresentado para o momento, renovamos votos de estima e apreço, integrantes da Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Fiquem à vontade, vocês têm os microfones à disposição, só levantar ali o botão. Eu queria pedir, Duarte, que tu fizesse uma apresentação e que pudesse explanar aí, de repente eu trouxe teu material, para falar para nós hoje quais as condições dos bombeiros e como nós poderíamos ajudar vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Duarte Boeira, sou tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Estou no comando aqui do pelotão de Estância Velha desde o ano de 2020. Então, já faz uma longa data, né, que eu estou no comando aqui. Comecei comandando o pelotão de Estância Velha e Voti. Atualmente, comando só a Estância Velha, né? Então, a gente sempre enfrentou dificuldades, né, para a manutenção do serviço aqui do Corpo de Bombeiros, né? A nossa unidade aqui em Estância Velha, ela é um corpo de bombeiros misto, né? É uma unidade mista, onde tem o serviço militar e tem o serviço de pessoas voluntárias também, né? Então,
desde já do ano de 2017, a gente já não tem convênio com a prefeitura, né? E a verba que a gente tem atualmente aí para manutenção dos serviços, né, do município já vem através da Câmara de Vereadores, né? Se eu não me engano, eu acho que é o 12º da Câmara que vai para o Concepro ali, né, onde tem um valor para manutenção, uma verba de manutenção em torno de R$ 4.500 por mês, né? Onde é 5.000 para a brigada, 5.000 para a Polícia Civil e 4.500 para os bombeiros, né? Uma verba de manutenção. Juntamente com o auxílio permanência também que é pago, né, para a Brigada Civil e Corpo de Bombeiros. Então, desde o ano de 2017, a gente não tem um convênio direto com a Prefeitura, né? Eu acabei assumindo o comando aqui em 2020 por conta de uma problemática já envolvendo os bombeiros voluntários à época, né, que houve o afastamento do presidente da associação, né, e ele acabou falecendo, né, porque era uma das motivações da vida dele era o Corpo de Bombeiros, e ele acabou sendo afastado, né, uma pessoa jovem, acabou tendo uma parada cardíaca e falecendo, né. Então, eu, por já ter uma convivência com os bombeiros voluntários em outras oportunidades, né, onde eu trabalhei aqui no quartel de Estância Velha como soldado e como sargento, né, ali no ano de 2008 e depois no ano de 2010. Então, eu já tinha essa experiência com os voluntários, o comando entendeu que seria melhor, né, por eu ter esse perfil aí, mais ajustado com os bombeiros voluntários, né, aí eu assumi o comando de Voti e Estância Velha. Então, já desde essa época, a gente vem enfrentando dificuldades, né, com a falta de verbas, né, para manutenção. O serviço aqui em Estância Velha ele foi fundado em 1999, era um serviço voluntário somente, né? Então, ele funcionou somente voluntário até o ano de 2010. No ano de 2010, foi solicitado, né, aos bombeiros militares que encampasse o serviço, né, por conta de alguns problemas que vinha enfrentando na época, né. Então, no início, eram a maioria bombeiros voluntários e somente um militar por dia que gerenciava o serviço, né. E, ao longo desses anos, aí foi se aumentando o efetivo voluntário, né, e diminuindo. Na época, as viaturas eram todas do município e dos voluntários, o custeio das viaturas, abastecimento, conta de água, luz, telefone, era tudo por conta do município, né? E, com o tempo, o Estado foi absorvendo, né? Fomos entregando as viaturas que eram do município, né? E foram ficando só as viaturas militares, né, do Estado, e bem como não houve a renovação do convênio, né, e a gente não conseguiu dar um suporte para os bombeiros voluntários, né, como, por exemplo, na compra de uniformes, o pagamento do seguro de vida, né, que a gente paga um seguro de vida para eles atuarem aí nas ocorrências, né, uniforme, alimentação, né, e também a questão do próprio aquartelamento, condições do nosso quartel ali, né, que ele acabou ficando, desde que eu assumi ali o quartel, a gente já vem fazendo algumas melhorias, né, na condição do prédio ali, que era um prédio bem antigo já, né, da prefeitura. O prédio é da prefeitura e é cedido aos bombeiros, né. Então, a parte de reforma, manutenção, ela, pelo convênio que se tinha, ela era toda a cargo da prefeitura, né, antigamente. E foi feita a prestação de contas do convênio e não foi renovado mais, né. Não por culpa da prefeitura, mas por conta do Estado, né, que não mudou o modal de convênios, né. Antigamente, o município fazia um convênio com o Estado, né, para a implementação do Corpo de Bombeiros, e se fazia uma abertura de uma conta, né, que se chamava a conta do Funrebom, que era aprovada aqui por lei municipal, também através da Câmara de Vereadores, né, onde as taxas de serviço não emergenciais entravam para essa conta,
que a gente fazia a compra dos equipamentos, dos materiais, né? Então, desde do ano de 2021, já foi mudado, né? Essas contas foram encerradas, as contas que eram vinculadas ao município, né? E hoje essa conta ela é uma conta da Secretaria de Segurança, né? Vinculada ao Estado. Então, todas as nossas taxas de serviços não emergenciais entram para essa conta, né? E o comando do Corpo de Bombeiros faz a distribuição dos recursos, né? E, por conta disto, a gente, nos últimos anos, vem recebendo mais materiais, né? Porque, antigamente, a gente entrava em torno de R$ 3.500 por mês, né? Dessas taxas de serviços não emergenciais, e a gente não conseguia juntar um valor considerável, né? Para fazer a compra de EPIs e materiais por conta do valor, né? Que nossos materiais são materiais certificados e materiais, muitas vezes, importados com um valor mais caro, né? Então, com o valor que entrava mensalmente, a gente não conseguia comprar, por exemplo, né, conjunto de combate a incêndio, né, para os voluntários, né, e nem para os militares, né? Então, a gente comprava alguns outros materiais, né? Compramos algumas lanternas, compramos alguns uniformes, né? Mas uma verba sempre pequena para a demanda, né? E também tem a questão que o Corpo de Bombeiros, aqui a unidade de Estância Velha ela é diferente dos outros quartéis, né? Por conta que a gente não tem um atendimento de nenhum outro atendimento na área de saúde aqui no município, né? A gente não tem o SAMU no município. As ambulâncias que estão no hospital, elas fazem o transporte, né, intra-hospitalar, né, a transferência de pacientes do Hospital de Estância Velha para os outros hospitais, onde tem esse gerenciamento das vagas, né? E então fica só o serviço do Corpo de Bombeiros para o atendimento de emergência, né? Sendo que a maioria dos nossos atendimentos aqui no município eles são casos clínicos, né? São considerados urgências, né? Não são considerados emergência, mas como a gente não tem outro serviço no município, né? E a gente, muitas vezes, não tem como fazer essa triagem, né, correta da ocorrência, né? Se a pessoa alega lá, muitas vezes a gente faz a triagem ali como telefonista do Corpo de Bombeiros, né, o nosso cobonista. Então, a pessoa alegar ali que a pessoa não está respirando aqui, eu não sei ver os sinais vitais da pessoa, não tenho conhecimentos na área de saúde, né? Então, a gente acaba mandando a viatura lá para um caso que não é emergência, muitas vezes é uma remoção, né, de um paciente, e é a maioria dos casos, né, entendeu? Então, o serviço que o Corpo de Bombeiros faz, ninguém faz. Por exemplo, o combate a incêndio é só o Corpo de Bombeiros que faz, né? Uma vítima de acidente presa nas ferragens, né, somente o Corpo de Bombeiros tem o desencarcerador, a ferramenta hidráulica, né, para fazer o desencarceramento daquela vítima, né? E em contrapartida, esse serviço de ambulância, né, ainda mais um serviço clínico, ele pode ser feito, né, por um motorista e um técnico em enfermagem, né? São serviços que não são de emergência, né? Até mesmo que o Corpo de Bombeiros, o nosso serviço é o APH, né? É o serviço pré-hospitalar, é antes de chegar no hospital, entendeu? É os primeiros socorros, como a gente trata, né? Então, é aquela vítima de acidente que está com uma hemorragia, com uma fratura, né? Aquela vítima que está com uma parada cardiorrespiratória, aquele carro que capotou, desceu a ribanceira. Muitas vezes nós vamos ter que montar um sistema de cordas, né, para acessar aquela vítima que, né, por exemplo, na BR-116 aí tem, né, várias ribanceiras e barrancos ali, o veículo sai da pista, cai ali, quem é que vai tirar aquela pessoa, né? É somente o Corpo de Bombeiros que faz esse serviço. Assim como o combate a incêndio, né? Ninguém mais tem caminhão de combate a incêndio a não ser o Corpo de Bombeiros, né? Então, assim, eu como comandava a Ivoti alguns anos, juntamente aqui com a Estância Velha, eu pude acompanhar o desenvolvimento do serviço de ambulância ali em Ivoti, né? Uma época que a gente tinha só a ambulância do Corpo de Bombeiros, né? E o município ele foi implementando, né? Ele fez um convênio com o SAMU de Dois Irmãos,
onde hoje a ambulância que atende Dois Irmãos também atende Ivoti, né, através desse convênio. Também colocaram, aqui em Estância Velha, a gente tem o serviço do Melhor em Casa, né, que é um serviço onde o médico, o enfermeiro, ele vai até a residência da pessoa, né, para observar essas situações aí de pessoas acamadas, né, já para evitar da pessoa deslocar para o hospital, né. Então, tem esse serviço aqui em Estância Velha do Melhor em Casa, só que eles não têm uma ambulância, né. Então, toda vez que precisa remover essa vítima para o hospital, né, mesmo não sendo uma emergência, né, então, eles se utilizam, né, dessa mesma ambulância do Corpo de Bombeiros para remover essa pessoa doente, né, que está passando mal, para o hospital, né. Acabando aumentando ainda mais a demanda que a gente já tem grande aí de atendimentos, né. Então, o Corpo de Bombeiros, além dessa demanda do atendimento de ambulância, a gente tem o combate a incêndio, né. O nosso problema ele se agrava durante o verão, né. Os vereadores que são da outra legislatura ali já sabem, já estão cansados de acompanhar essa problemática aí, né. O que acontece? As unidades de bombeiro hoje elas atuam com 4 militares por dia, né, de serviço. Então, com esse efetivo aí, eu consigo botar um militar no telefone, né, que é o cobonista, que ele vai fazer o atendimento telefônico e dos rádios, né, e 3 militares saem na viatura. Então, quando dá uma ocorrência para o caminhão, é esses mesmos militares que vão lá combater o fogo em mato, muitas vezes, né, que a gente aqui é cercado por chácaras, o município, né, então a gente tem bastante de ocorrência aqui fora da área urbana, né, que são acidentes, muitas vezes, de trabalho, né, a pessoa está cortando uma lenha lá na sua propriedade, está fazendo qualquer outro tipo de serviço e acaba sofrendo um acidente. Às vezes, né, tem um corte ali com uma motosserra, sofre uma queda de altura, com fratura, né, ou até mesmo uma parada cardíaca, ou qualquer tipo de acidente que ela sofra aí trabalhando no interior, né, quem é que vai deslocar para atender essas pessoas? É a mesma ambulância aqui do Corpo de Bombeiros com esses 3 militares, né, que foi a situação que aconteceu na quinta-feira, né, quando queimou a residência lá em cima do mercado, né, o pessoal estava lá numa chácara, no final da 13 de maio, socorrendo um senhor que teve um ataque, a princípio, epilético, né. Então, sempre quando houver esse atendimento simultâneo, algum deles vai ficar sem a resposta, né. Ou seja, não é que vai ficar sem a resposta, ele vai ter um tempo-resposta mais demorado, né. Que nem na quinta-feira, a primeira resposta levou 13 minutos, né? Vazou uma informação que seriam 40 minutos de atraso, né? Não foi tanto. 13 já é um atraso grande, né? Porque uma casa de madeira, em 15 minutos, ela tem perda total, né? Quando se inicia. E a gente, depois, conversando com o proprietário da residência lá, né? Ele me passou que eles mesmos da residência nem viram quando se iniciou o fogo, né? Que os vizinhos observaram já quando já estava rompendo o telhado, que já tinha tomado fogo da casa, né? E avisaram eles, né? Então, nós recebemos a primeira ligação ali às 18h41. Foi entrado em contato com a viatura ambulância, né? Que estava lá no final da 13 de maio atendendo. Eles nos passaram que estavam com um paciente dentro da ambulância, né, que iam levar ele para o hospital e se fardar no quartel e deslocar posterior para o incêndio. Aonde foi acionado a guarnição de Novo Hamburgo, né, e de Ivoti, que chegaram com 13 minutos, ali 13, 14 minutos chegou a de Ivoti, né. Claro que 13 minutos já é um tempo-resposta que tu não salva nada, né? Um tempo-resposta adequado aqui na área central, né? Se o nosso caminhão tivesse ali no quartel na hora, acredito que em menos de 5 minutos nós teríamos chegado na residência ali, né? Não sei se teria salvo alguma coisa, porque quando foi avistado já tinha tomado conta da residência, né? A residência de madeira queima muito rápido, né?
Mas essa condição ela já vem ao longo dos anos, né, acontecendo, né, de sempre quando a gente tem esse atendimento simultâneo, né, a gente não tem a resposta, né. Então, por exemplo, no verão dá bastante fogo em mato, né. O pessoal dessas mesmas chácaras fazem a limpeza dos plantios de acácia, de eucalipto, né, e fazem a queimada dos galhos ali, né, e muitas vezes eles perdem o controle da queimada e acionam o corpo de bombeiros para apagar aquele incêndio, né. Daí a gente desloca esses 3 militares ali, deslocam com caminhão, e muitas vezes ficam 1 hora, 2, 3 horas no combate, né, a incêndio, fogo em mato, fogo em terreno baldio, né, que ele é um trabalho praticamente manual, né, tu não consegue muitas vezes acessar com a viatura, né, no local, então tu desce com os sopradores, né, que são os equipamentos que é um ventilador com motorzinho a gasolina ali que tu vai apagando os focos, né, e com batedores, né, que são uns tapetão pregado nos cabos de madeira ali que tu vai abafando o fogo, né. Então, além do pessoal fazer todo esse serviço manual quando dá um fogo em terreno baldio aí, né, a guarnição ela volta estafada ali do trabalho, que é um trabalho todo manual, né, direto em contato com as chamas, e muitas vezes, no caso que nem dos bombeiros voluntários, eles não têm nenhum uniforme para fazer a troca desse uniforme, né. Então, muitas vezes, eles chegam no fogo em mato, ali eu tenho que liberar ele do serviço, né, porque eles não têm 2 fardas para vestir, né. E a gente também não está conseguindo fazer a inclusão de mais bombeiros voluntários, né, por conta que não tem uniforme para eles atuarem, né. Então, a gente tem que ter uma estrutura mínima ali para atendimento, né. Eu tenho que dar um uniforme, tenho que dar um equipamento de proteção. Veio o equipamento de proteção para os militares, né, do Estado, e não veio para o Corpo de Bombeiros voluntários, né. Eles estão com as mesmas roupas de combate a incêndio que foram compradas há 15 anos atrás, né. É as roupas que eles estão se utilizando. E os capacetes de combate são os capacetes que vieram novos para os militares e foram repassados para os voluntários, né. Então, são pessoas valorosas, né, que vêm prestar esse serviço voluntário para a comunidade aí, e muitas vezes estão recebendo, né, a sobra do material, o material usado, né. Então, eu penso que para a gente ter uma estrutura voluntária, tu tem que ter já um ambiente bom, né, para as pessoas conviverem, né. O nosso quartel ali também ele está bem depreciado, né. O quartel ele já é um prédio muito antigo, né, que ele vem sendo reformado por nós mesmos ali, né. Então, quando eu assumi o quartel ali, não tinha nem telhado para os caminhões, né. As viaturas estavam no tempo ali no sol, né. Já estavam desbotadas, ficaram praticamente 2 anos no tempo as viaturas, porque a comandante anterior teve que desmanchar o garajão ali, porque estava com risco de desabar sobre as viaturas, né. Então, quando eu recebi ali, a estrutura estava bem mais precária, né. A gente, através dessa união de esforços aí, né, conseguiu dar uma melhorada, conseguimos fazer um telhado novo para a garagem ali e trocar o telhado do alojamento, né, também. E fizemos algumas outras melhorias, né, mas assim ainda está bem aquém, né, do que essas pessoas merecem para prestar esse serviço voluntário, né. O nosso serviço ele é um serviço diferenciado, né. Então a gente tem que ter muito treinamento, muito conhecimento, né. A gente atua em diversas áreas, né, aí a gente atua na área da segurança, a gente atua na área da saúde, né, a gente atua na área da educação, né, fazendo as palestras nas escolas, os exercícios de evacuação na escola, e tudo isso aí demanda tempo, né, e a gente muitas vezes executa essas missões, né. Esses mesmos 3 militares ali que estão na ambulância, ou estão no caminhão, ou estão na palestra. Muitas vezes a gente quer atender a todos, né? As pessoas pedem muito palestras nas escolas da Lei Lucas ali, né? Com razão, preocupadas, né? Com uma coisa que é fundamental, né? Esse conhecimento de primeiros socorros aí, né? É inadmissível a gente perder uma criança aí, né? Dentro
de uma escola por falta de conhecimento de técnicas ali, né, de desengasgo, ou se não até mesmo de reverter, fazer as manobras por uma parada cardíaca, né? São coisas simples que salvam a vida, né? E a gente, fortalecendo o Corpo de Bombeiros voluntários, a gente consegue ampliar esse atendimento, né? Então, eu entendo que a gente tem que fortalecer todos os serviços de ambulância do município, né? Quem tem um, como dizia uma ex-sogra minha, né? Quem tem uma não tem nenhuma, né? Então, uma ambulância é pouco, né? A gente tem que ter a ambulância dos bombeiros, tem que ter uma ambulância do SAMU, né? Temos que ter uma ambulância, daqui a pouco botar no Melhor em Casa, lá uma ambulância, né? Se eles veem que o paciente precisa de uma remoção, né? Já vai com a ambulância e remove o paciente, né, para o hospital, né? Então, a gente diversificando o município, a comunidade é que tem a ganhar, né? Os outros municípios da região todos têm, né? SAMU, tem outros serviços de ambulância, e aqui no município a gente não tem, né? A gente pode também melhorar, né, o atendimento ali da ambulância no Corpo de Bombeiros mesmo, né? Até veio nos acompanhando aqui a Jéssica, ela é para ser a presidente da associação, né? O Sousa, o vice-presidente, e o Alberto, ele é de uma associação de voluntários lá de Maratá, né? Que é um bombeiro que já está acontecendo, né? Eles recebem um repasse da prefeitura. Daí o serviço não é voluntário, né? Hoje aqui eles fazem um agendamento do plantão. Eles tiram no mínimo 13 plantões de 12 horas por mês, né? Quem é voluntário, e é eles que fazem esse agendamento, né? De acordo com a disponibilidade deles, né? Eu posso tirar no domingo de noite, no sábado, 24 horas, né? Então eles vão agendando. A gente vai adequando junto com a nossa escala, para não ter muitos também, né? Mas seria interessante a gente conseguir ter, no mínimo, 2 bombeiros voluntários por dia, né? Que daí a gente ia ter essa condição de dar o atendimento simultâneo, né? Onde saísse os três no caminhão para o combate a incêndio, ia ficar 2 na ambulância ali, né? Para o atendimento, né? Já seria também um fortalecimento, né, para a instituição. Boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica, sou bombeira voluntária há 15 anos. Nosso voluntário é não remunerado, a gente não ganha nada. Para nós, como o tenente falou, a gente não tem uma farda para trocar. Eu já fiquei inúmeros plantões molhada, em dia de chuva, por pegar ocorrência, ficar molhada por não ter outra farda para tocar. Equipamento vencido, não ter equipamento adequado para atender ocorrências. Muitas vezes a gente divide o material que a gente tem. Entre nós, a gente vê os que mais tiram serviço, a gente deixa fixo. Os que vêm um pouco menos, a gente empresta, porque a gente não tem como deixar um exclusivo para cada um. Lanterna de cabeça, muitos não têm, então a gente depende do militar ou pegar emprestado, né, uma coisa básica que a gente deveria ter. Eu estou em Estância Velha desde 2021, antes eu era de 2 irmãos. O Sousa é voluntário e o Diego ele veio para apresentar uma proposta que nós temos, que está acontecendo pelas associações, a gente conseguir vincular o SAMU conosco, vindo verba também do Estado e também da Prefeitura, com uma ambulância. A gente remuneraria um técnico de enfermagem e um condutor. Na nossa guarnição de voluntários, a gente teria a quantidade de voluntários e condutores para assumir esse serviço, porque ele já fez isso em outros municípios, ele sabe valores, toda a demanda que precisa, por isso que ele veio hoje para nos auxiliar, para a gente já começar a conversar se uma proposta seria de grande valia para o município. Como o tenente falou, esse SAMU ficaria, então, para atendimentos pré-hospitalares e deixaria o caminhão exclusivo para atendimentos de ocorrência de incêndio e acidente veicular que precise desencarcerar. Muitas vezes, em plantões, a gente eu já atendi remoções, porque o Melhor em Casa viu que estava obstruída uma sonda, por exemplo, tem que ir para o hospital passar. Então, a gente estava buscando, aí, às vezes, é lá no Campo Grande, é um lugar afastado, a gente demora mínimo 30 minutos numa ocorrência dessa. Nesse meio tempo, pode dar um acidente ou um incêndio, a gente está preso num transporte de uma sonda,
que não deveria. Isso deveria ser algo que a prefeitura, o próprio hospital deveria fazer esse tipo de transporte, né? Eu vou passar a palavra para o Diego, para a gente não se estender muito também sobre essa proposta do SAMU. Boa tarde a todos, então. Tá? Me chamo Diego Alberto, mais conhecido dentro do Bombeiro como Alberto. Estou desde 2008 dentro da corporação, junto com o pessoal. Fui bombeiro voluntário aqui também, por um bom tempo aqui em Estância Velha. Né? Hoje eu coordeno o quartel de bombeiros de Maratá e o quartel de bombeiros de Casca, aqui no estado. A gente está com uma associação, aí a gente está rodando o estado, aí, ajudando o Corpo de Bombeiros Militar a poder expandir o serviço nas cidades onde não tem corpo de bombeiros. Tá? O que a gente entrou como esse ano com um objetivo e a gente conseguiu alcançar? Vocês têm uma cidade hoje com quase 50 mil habitantes. Vocês têm 3 pessoas numa guarnição para atender 50 mil habitantes aqui. Né? O tenente tenta fazer da melhor forma possível para dar o suporte de vocês a parte de APH, né? O caso clínico também dentro das residências e o combate a incêndio. Eu sou a pessoa que mais posso dizer assim, ó, eu fui voluntário há muito tempo e eu sou totalmente contra hoje ter eles sendo voluntários, por um lado. Porque tu imagina hoje tu dá desgosto de sair da tua casa, vir atender a população e às vezes faltar um equipamento para eles, né? Alguma coisa que poderia vir de uma ajuda, né, do município às vezes, né, para poder dar o suporte que eles precisam. Então, a gente conseguiu abrir uns quartéis. Hoje, nossos quartéis de Maratá e de Casca já são todos eles efetivados, ninguém é voluntário, todo mundo recebe de uma verba que é repassada do município para sustentar o serviço. O que eu tenho de ideia hoje para vocês? Alguém de vocês tem ideia do que custa o SAMU hoje? Se a prefeitura fosse botar? Oi? Custa R$69 mil por mês para te manter o SAMU. Se eu disser para vocês que se vocês botar pela associação, o governo do estado e o federal sustenta sozinho. A única contrapartida do município é os 6 a 7 primeiros meses, o município tem que repassar para eles 27.900, que é o que eles vão usar para sustentar o serviço pelos 6 primeiros meses, até sair no Diário Oficial de Brasília, e automaticamente o município tem de volta, vai vir os atrasados para o município e o município recebe os atrasados de volta. A partir de 6 meses, né, que a base ela é considerada uma base qualificada, que a gente chama, tá? Essa base automaticamente começa a receber R$42 mil para sustentar o serviço. Ou seja, de 27 muda para 42. Tá? A única coisa que a gente fez, tá? Eu posso trazer todo o projeto para vocês, mostrar para vocês depois em papel. Em Casca, é o exemplo que a gente usou agora, tá? A cidade de Casca. O que acontece? O município está repassando 27.300 e poucos, que é o valor que vem dos governos, né? Tanto federal como estadual. A única coisa que o município está colocando como partida é o combustível e a manutenção da viatura. Só. E os insumos que a gente pega no hospital, que é a parte que precisa ali de medicamentos, né? E coisas que uma ambulância é básica, mas ela tem medicamentos em transporte, né? Isso é o que a gente precisa hoje para abrir um SAMU no município de vocês. E o interesse, né, dos senhores e do município de ter o repasse pelo menos nos 6, 7 primeiros meses, que é eles que aportam esses 27 mil. Depois eles retêm, né, vêm os atrasados do governo, da parte do governo, né, mas é o que precisa para te iniciar o serviço hoje. Hoje vocês teriam 3 militares do Corpo de Bombeiros, automaticamente mais o serviço do SAMU e o apoio do bombeiro voluntário, né, querendo ou não, agrega a guarnição. Só que nem o tenente comentou, às vezes eles estão ali de serviço, dá um problema no trabalho deles, ali eles têm que ir lá para o trabalho deles. O tenente, querendo ou não pode contar 100% com eles no serviço. Mas a Jéssica é técnica de enfermagem, tem mais 2, 3 técnicos de enfermagem lá dentro formados e habilitados, tem condutores voluntários que são habilitados, são pessoas que vão poder gerar o serviço lá dentro, tá? Talvez o serviço do SAMU. Hoje, se o município colocar o SAMU pela saúde ou pelo município, ele custa 69 mil. Se a gente colocar pela associação, custa 27 mil, mais ou menos. Esse é o valor. Sobra uns quebrados todo mês. Por que o valor dá essa diferença? Porque como vocês terceirizariam o serviço para a associação tem a forma dela de escolher a forma de contratar. Todos eles virariam PJs. Eles montariam as escalas, prestariam serviço por valor de escala. É assim que a gente trabalha e estamos abrindo em outros lugares, agora vai começar a abrir e está dando certo. Tá? É uma forma de reduzir o custo, ajudar os municípios a poderem abrir o serviço, né, e melhorar a qualidade da população em atendimento. Né? Perfeito.
O Duarte citou que, de repente, os bombeiros hoje no município recebem por 12º, né? Na verdade, Duarte, eu acho que vocês recebem do Concepro um repasse ordinário. O Executivo repassa para o Concepro algo nessa esfera do Estado, tá? Para atender vocês, a Civil e a Brigada, e você recebe uma parcela desse valor, tá? Mas... Complementando, presidente. É um termo de fomento. Agora, né? mês passado, 176 mil, né, pelo Concepro, repartido, daí tem 14.708 por mês, e isso dividido daí entre o... O auxílio permanência da Brigada Militar, né? Isso, dentro desse valor aí tem, se eu não me engano, são R$40 mil, que é o auxílio permanência, que é pago em torno de R$420 para cada servidor, né, para manter atrativo para o servidor se manter no município, né, e a verba para pronto pagamento, para as despesas, seriam 5 mil para a Polícia Civil, 5 para a Brigada e 4.500 para os bombeiros, né. Sim, na verdade... o Alberto ele falou uma frase ali que eu já pensei várias vezes. Meu primo é o Michel Rose, ele foi vice-presidente aqui, eu acho que foi teu vice-presidente, né, aqui há um tempão atrás, e eu mesmo dizia, né, que era um absurdo o pessoal ser voluntário, realmente, não pelo voluntário, mas, cara, o valor que a comunidade dá para um bombeiro, principalmente aqui na cidade, é muito próximo do zero. Eu lamento isso profundamente. A população tem uma visão de herói do bombeiro, que realmente são as pessoas que dão a vida pelas outras, o agente da saúde, da segurança pública, né? Mas o reconhecimento que vocês têm tido hoje é praticamente perto do zero. Poucas vezes eu fui procurado, tá? Na verdade, quase nenhuma. E quando o Duarte falou comigo, nós estávamos na inauguração ali da obra do hospital, né? E aí foi que o Duarte me disse, olha, a situação está delicada, nós não temos roupa para os voluntários. Ele estava com uma voluntária recém-chegada, né? E falou, nós estamos com ela, mas tem mais 6 para entrar e o pessoal não tem uniforme. Eu perguntei, quanto é que custa um uniforme? Olha, completo fica na casa de R$1.000. Então nós vemos hoje que a prefeitura abandonou os bombeiros. Isso é uma opinião minha, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas abandonou os bombeiros. Tive algumas conversas na prefeitura e a gente só escuta assim, mas é um serviço do Estado. Sim, mas o interesse de quem que presta um bom serviço? Mesma situação é a Brigada. Eu tenho o real interesse que a Brigada preste um bom serviço no município. Então eu tenho que dar um suporte para eles prestar o melhor serviço no município. Se vão ficar esperando o Estado abraçar vocês, não vai. E nós temos voluntários que são pessoas da cidade, que estão literalmente à disposição do município em tempo integral para usarem, às vezes, a roupa dos outros, né? Então isso incomoda profundamente. Nós gostaríamos de ver, pelo menos, a prefeitura, em primeiro momento, dando esse mínimo suporte para vocês e que a gente tivesse um tempo, vereadores, que a gente tivesse um tempo para pensar algo a médio e a longo prazo para vocês. Claro, a responsabilidade é do Poder Executivo, mas eu não sei se essa proposta já chegou neles, essa proposta do SAMU. Sim. Pois é. A gente discutiu há poucos meses. Nós estamos... como o antigo presidente, lá em 2019, faleceu, a associação ficou parada. Aí, como a gente entrou, eu estava naquela discussão de ter ou não ter, e ficou ainda ao longo dos anos. Só que esse ano chegou um ponto da gente não ter material, a gente não ter farda, a gente não ter que, muitas vezes, durante o plantão, até a nossa alimentação sair do nosso bolso. Né? A gente não ganha nada, ainda gasta. Alguns compram. Meu coturno, a última vez que eu ganhei foi em 2017, meu coturno. Então, já fazem muitos anos que a gente não ganha nada para a gente se manter com o básico. Daí, conversei com o Sousa, tem o Santos, que é outro voluntário antigo. Ele é do tempo dos somente voluntários, ele se afastou um tempo e voltou. A gente, então, recriar a associação para a gente manter um convênio com a prefeitura com uma verba destinada mensalmente para manutenção do prédio, compra de materiais, compra de fardamento, pagamento de cursos também, porque os nossos cursos eles têm uma data de validade, então a gente precisa estar renovando. E um curso, só para trabalhar na ambulância, o mais básico, é R$1.000 por pessoa. Então, é um custo elevado para se manter a associação. Então, nós estamos tentando, a gente já conversou com o Nina há poucos meses, com o secretário, o Vieira, né? O tenente Vieira, da prefeitura, para a gente tentar reativar essa associação, para a gente conseguir fazer esse convênio com a prefeitura, para destinar mensalmente, então, um valor X, que a última vez, quando tinha associação, era um valor, acho que, se não me engano, de R$10.000 mensal,
para a gente conseguir fazer toda essa manutenção. Então, a gente não chegou ainda a conversar com a prefeitura para essa parte. Perfeito, porque eu acredito que seja de real interesse e uma proposta dessa tão boa, a gente até desconfia, viu, Alberto? Claro, brincadeiras à parte, né? Mas é muito interessante para o município ter esse serviço. Eu tive conhecimento que a gente fez uma pesquisa em 2020 sobre o preço do SAMU, né? E nós pensamos na época assim, olha, de repente nós não temos demanda em Estância Velha, nós poderíamos fazer um convênio com municípios vizinhos aqui, né? Que fosse até ali Presidente Lucena, no máximo, e os municípios rachar esse valor. Nós temos uma equipe para atender essas cidades, né? Que um convênio ele sempre é interessante. A gente sabe o tamanho da demanda dos municípios vizinhos, que é pequeno, e para isso servem associações, né? Inclusive, para o senhor entender, tá? O SAMU ele é tripartite, né? Ele é entre governo federal, estadual e municipal. Só que da forma que a gente faz, acaba o município colocando só o quê? Só a manutenção, o combustível, que é o que a gente precisa, né? Então, acaba. Para vocês entenderem a forma que ela comentou da questão que talvez tenha um valor mensal para ajudar o bombeiro. Vocês devem saber quantos eventos dá no município durante o ano. Muitos eventos, né? O município acaba licitando empresas de fora, terceirizada de bombeiro, sabendo que tem um pessoal que trabalha, às vezes, de graça para eles, não tem uma ajuda aqui. Às vezes, esse valor mensal que ajude, eles já vão dar apoio para o município, sem o município ter outro giro fora. Eles são habilitados, né, Tenente, nesse serviço. Tu fez o evento da Rural Fest ano passado, aí foi a tua empresa? Foi a minha empresa. Eu tenho uma empresa de bombeiros. Eu licitei no município para fazer o serviço. Gastei, deu 9 mil e pouco. Sendo que era um valor que poderia estar para eles para ajudar. Então, o Diego Alberto tem uma experiência boa lá de Maratá, né, que a prefeitura comprou a ideia, lá eles pagam um valor não é voluntário, é pago pela prefeitura, era R$200 por plantão. São R$280 o serviço de cada bombeiro meu lá, tá? Eu tenho repasse, claro, lá eu tenho 3 municípios, né, que me sustentam, né? Só que em compensação, aqui a ideia deles, na verdade, o que é? Pelo menos ter o valor para sustentar o serviço deles, poderem comprar fardas, poderem fazer cursos, né? E que nem eu falei, se vier talvez a implementação do SAMU, eu sou um parceiro de vir aqui, dou todos os caminhos para vocês, tenho contato direto com a regulamentação em Porto Alegre, o que puder ajudar eles na questão de poder gerenciar o serviço, vocês terem o bombeiro aqui dentro, essa ajuda do município mensal acaba girando através dos eventos que tem aqui. Vocês têm o CARP, tem eventos grandes, que ao invés de vocês contratarem terceirizados de fora, você já tem a associação que é parceira do município. Ela mesma vai gerenciar o serviço para vocês vão mandar um ofício para lá, pedindo o apoio deles, com certeza vai ter equipe para ajudar vocês. Por quê? Porque eles estão tendo retorno. Hoje, sozinhos, para sustentar o serviço, não é fácil. É que nem eu falei, hoje o voluntário é muito bom, fui voluntário muitos anos, e só que chega num ponto que tu acaba escolhendo hoje, as famílias elas estão trabalhando os dois parelho, porque se não trabalhar não conseguem sobreviver. Então, às vezes, tu vai deixar de estar trabalhando para estar ali como voluntário, tu vai deixar, às vezes, de estar ali porque a empresa te chamou, entendeu? Então, acaba dando esse transtorno. O lado voluntário é muito bom, eu defendo bastante, mas também defendo o lado deles de pelo menos ser um voluntário que tenha condições, né? O tenente tenta fazer o máximo que pode, mas também até um certo limite, né? Vereador Lucas, por favor, depois Obrigado. do presidente Nina. Obrigado. Mais uma vez, bem-vindos, tá? Eu acho que a conversa é quase que autoexplicativa, né? O tenente traz os problemas, as situações, a falta de recurso, a falta de estrutura. Alberto, Jéssica, Sousa também. Eu tenho uma série de perguntas, enfim, mas eu acho que não é o foco hoje. O foco, a ideia de chamá-los para conversar de forma pública, né, transmitida, para que tenha acesso para todo mundo, é entender, né, porque as pessoas não querem saber disso. Não querem saber se não tem efetivo, se não tem material, se a pessoa que é voluntária tem material para poder trabalhar ou não. Eles querem saber que demorou 40 minutos para vir apagar o incêndio e eu perdi tudo, ou fulano ali, coitado, enfim. Né, eles não querem saber. A nossa ideia aqui é entender como que funciona e, a partir disso, então, trazer possibilidades de colocar-nos à disposição e ajudar nisso. E isso já surgiu na fala de vocês, sem ser provocado. Né? Traz todas as situações. O Alberto, principalmente, traz a possibilidade com a associação, que fica muito mais barato. Acho que é interesse público de toda e qualquer cidade, mas nós que crescemos em população e não em estrutura, não em planejamento urbano, somos uma cidade de 50 mil habitantes e que depende dos bombeiros para levar alguém para o hospital, né? Que não tem uma ambulância, alguém da saúde, né, que seja municipal,
para que faça esse translado, esse tipo de atendimento, né? Isso por si só fica implícito que a gente precisa ter, né? Alguém, uma ambulância municipal, alguém que é o motorista da ambulância municipal para fazer isso e desafogar um pouquinho o bombeiro que já não tem muita estrutura. De forma geral é isso, né? Então a minha ideia, né, e perguntas era de que forma que a gente pode auxiliar a isso, né? Se existe já a prerrogativa de a associação assumir alguma parte e poder ajudar, R$69 mil que sejam, né, por parte do município, que investe em algumas situações que a gente considera prioridade ou não, né, não é caro, né, para evitar que tenhamos 3 incêndios de média proporção em um mês, né, ou então que fique refém, que as pessoas ligam para o vereador. Liguei para os bombeiros, meu avô estava aqui ganhando um AVC, não puderam buscar, fizeram um monte de pergunta, tiveram um certo, enfim, dificuldade de conseguir contatar, e a gente entende isso, mas as pessoas não querem saber. Então, para resolver isso, de forma geral, o melhor caminho, mais rápido, fácil, seria através de uma associação. Da associação, repassar, tem um convênio com a SAMU, outras formas, além disso, de repasse para os bombeiros, de forma municipal. Nós temos o CONSEPRO, né? O CONSEPRO recebe recursos. Poderia ser facilmente ampliado o repasse de recursos do CONSEPRO, que eles repassem para vocês. Isso depende lá, né, do Executivo. O Executivo manda para cá, nós aprovamos ou reprovamos. Então, é nesse sentido, né? Acho que é muito mais para nós entendermos o que a gente pode fazer e, a partir disso, a gente sentar para tentar resolver. Né? Sentar, se eles não têm conhecimento da proposta ainda da associação, por exemplo, que esta casa possa mediar isso. Senta aqui, secretário de saúde, prefeito, secretário de segurança, os vereadores, comunidade, enfim, os bombeiros, para que a gente possa fazer isso. Né? Eu acho que essa é a importância dessa conversa de forma pública. Então, deixar já à disposição aqui esta comissão, que se preocupa sempre em discutir todo e qualquer assunto que seja de relevância pública, né, para que a gente possa fazer isso. Tem outros colegas aqui para fazerem perguntas. Eu acho que as perguntas, né, que eu tenho aqui para fazer não vão muito a esse encontro. A ideia agora é resolver a situação de forma mais rápida. Vou passar para o presidente da casa, vereador Nina. Obrigado, vereador. Boa tarde a todos. Dizer que a nossa conversa não foi esquecida, algumas coisas já foram levadas adiante, e da mesma maneira que a gente conversou naquele momento, eu sou um que me criei embaixo do bom trabalho, ótimo trabalho feito pelos bombeiros voluntários de Estância Velha, né, que eram referência, né, em toda a região de bom atendimento à nossa comunidade. E que houve essa ruptura, eu não sei em que momento isso aconteceu, e é uma pena, né, porque como eu disse, já era uma referência, deveria hoje estar num patamar maior ainda, né? E eu acho, colegas vereadores, né, de tantas informações que estão nos chegando e de soluções, não estão chegando algumas propostas que não têm soluções, nós estamos trazendo soluções que a gente deveria criar, né, uma frente novamente para discutirmos junto com os bombeiros e executivo, a casa fazer esse meio de campo e também verificar no Estado, né, por que o Estado também é tão falho, né? A gente nota que a prefeitura é falha, com certeza, né? Mas o Estado também está sendo falho, né? No momento que são voluntários, a responsabilidade também é do Estado. Que essa frente, né, vereador Carlos, é onde a gente criou outras frentes e criou soluções, né, que vamos apresentar, das outras 2 frentes que nós criamos, as soluções já são dadas. Eu sugiro, presidente, que a gente crie essa frente para fazer essa intermediação entre os problemas e buscar soluções. Dinheiro é, com certeza, o que mais falta, mas nós temos várias maneiras de criar mecanismos para arrumar dinheiro, né? Nós temos os nossos parlamentares, né, que podemos buscar recurso com emendas. Aí o Executivo tem que entender que essas emendas que nós vamos tentar buscar para solucionar o problema, né, dos bombeiros, buscar valores nossos também, né? Mas a questão que o problema é meio imediato, né? Tivemos situações agora que não foram bem atendidas, porque realmente faltou soluções tanto do Executivo e dos outros poderes.
Então, eu sugiro que a gente crie isso para que a gente continue o debate. Porque é uma pena que a gente fez aquela conversa uns 2 meses atrás, e eu ainda lhe pedi, né, já se mandasse, porque a associação está com algum problema de papelada também, né, para a gente começar a resolver a questão legal, para depois também já tentar buscar recursos. Eu me lembro também que eram feitos vários eventos, a população participava, o recurso ele acabava vindo também de quem precisa do trabalho dos bombeiros, né? Então, deixo a sugestão, se os colegas nos apoiarem, para a gente fazer uma comissão e começar a dialogar mais constantemente para chegar nos resultados. Achei sensacional a ideia da parceria com a SAMU, mas aí que eu digo, nós temos que, então, nós sentarmos com o Executivo, por que não fazer, se está dando certo? Né? Ninguém vai criar roda aqui, nem o fogo, mas a gente pode ir lá para Amaral ver a situação que está dando certo. Como antigamente, há anos atrás... Maratá e Casca. Casca, perdão, desculpe. Como há anos atrás as pessoas vinham para a estância também copiar a ideia dos bombeiros voluntários, né? Então, vamos atrás disso e eu deixo a minha opinião para que a gente crie essa frente e fazer um mesclado entre bombeiros, executivo e legislativo, e eu acho que a gente vai chegar em uma conclusão bem bacana aí. Presidente, muito, muito feliz a tua fala, e eu queria aproveitar, eu não lembro quem é que está na frente parlamentar pela saúde. Não, eu não. Na saúde eu não estou, esse ano. Na frente parlamentar pela saúde... Não, essa frente eu não estou, mas a gente pode ver depois. Porque é o seguinte, eu acho que o Marcelinho tá, é o Marcelinho, a vereadora Beth e o Lucas. Porque é o seguinte, o que o vereador Zé falou na sessão, eu tinha falado também na segunda-feira na comissão, e é a forma de nós sanar essa situação. Primeiro que, obviamente, é uma questão que o Executivo tem que sanar, né, em primeiro momento. Não tem como, de forma extraordinária, a Câmara aqui ceder algum recurso, a não ser um adiantamento de duodécimo e tudo mais. Mas o que a gente precisa fazer? Se vocês prestam serviço de saúde, então o município, obviamente, ele precisa ter um convênio de saúde com vocês. E aí nós conseguimos aportar nos recursos de saúde com eles. Eu acho que esse meio de campo, quem pode fazer é a frente parlamentar, trabalhar isso em parceria com a Secretaria de Saúde e também com a Secretaria de Segurança, porque o convênio com a segurança precisa ser melhorado, precisa ser aumentado. Agora, se for feito um convênio de saúde, o convênio da segurança ele pode ficar como está. Ou aumenta, suplementa o que o município pega de segurança hoje, né, dos bombeiros, ou cria uma nova frente pela saúde, que daí fica interessante, porque vocês prestam 90% do serviço de saúde, né, até mais. O município precisa ter esse convênio com vocês, porque hoje nós ficamos amarrados aqui à pasta de segurança pública em ajudar vocês, o que, claro, é um dos focos. Eu, por exemplo, tudo que eu posso fazer, a gente faz pela segurança, mas é um cobertor muito curto. A segurança ela tem muito pouco recurso. A gente tem realmente que olhar dessa forma. Eu fico muito feliz que vocês estejam se organizando. Eu também eu não sou da base do governo, mas eu tenho certeza que se o prefeito ouvisse uma proposta dessa, ele aceitaria. Eu duvido que não. E eu posso falar aqui, sendo gravado e transmitido, eu tenho quase certeza que ele não tinha conhecimento disso. Porque se ele tivesse, ele teria aceitado. Seria insano se não aceitasse, né, uma proposta dessa, de praticamente de graça ter um SAMU no município. Imagina, você faz aportes e depois tem o estorno do governo federal e o governo federal passa a assumir esse custo. O município assume apenas os gastos ali extraordinários, né? Então, isso é uma maravilha, é uma grande solução para um problema gigante que nós temos na cidade. E, realmente, eu acho que vocês estarem se movimentando é o primeiro passo para que essas soluções elas sejam sanadas. O próprio Nina me falou, não, eu já conversei com eles e isso mostra. Então, algo já está acontecendo. Mas a gente precisava dessas ações de curto prazo, e essas ações precisam partir do Poder Executivo. Vocês não podem estar trabalhando hoje sem equipamento. Quando eu procurei o Concepro, eu ofereci para eles os kits de APH, porque eu soube pela brigada que eles não tinham todos. Aí eu perguntei, tá, mas aí como é que estão os bombeiros? E como é que está o pessoal da Civil? Aí eu soube, né? Só tem na ambulância.
Então, é algo que tu precisa ter contigo no teu bolso ali. Então, são situações que realmente às vezes, a gente não tem essa proporção, porque nós aqui, muitas vezes a gente consegue saber o que vem para nós. Né? Às vezes a gente não consegue sair e ir atrás de novas, principalmente quando a gente fala de emenda impositiva, né? Porque nós somos muito provocados por emenda impositiva. Então, nós saímos a provocar, nem dá tempo. Eu, principalmente no 3º, 4º mês, já estou com um orçamento comprometido. Então, eu fico muito feliz de ver essa movimentação de vocês. Tenho certeza que frutos sairão daqui. E eu vou pedir para a frente da saúde tomar esse protagonismo. Pode ser, né, Lucas? Eu queria fazer uma pergunta para o comandante Chali. Para o Estado, o senhor não chegou a fazer protocolo pedindo roupa, materiais, alguma coisa lá para o Estado? Sim, desde o advento das enchentes do ano passado, a gente fez levantamento, né, de tudo que estava defasado de material e tudo que a gente não tinha de material e foi encaminhado para o comando. Essa era uma situação que já tinha em várias regiões do Estado, né? Então, o Estado está fazendo uma compra grande de vários equipamentos, né? Mas ainda tem muita coisa que está no processo de licitatório ainda, né? A princípio, a gente tem notícia que vai vir tudo para todo mundo, né? Vai vir uma picape 4x4 para aqui para a Estância Velha, um caminhão novo, né? Roupas de neoprene para andar na enchente. Então, a princípio, é para vir todos os equipamentos, né? Mas, por enquanto, ainda não chegou. Nós recebemos ali do Estado um reboque, né, do barco. Chegou o reboque do barco, por enquanto. Não, barco, a gente tem um barquinho de alumínio pequeno ali, né, que não é o adequado para resgate, né, mas, por enquanto, é o que a gente tem ali. Então, a gente está aguardando, né, o governo está em processo aí. A princípio, é para vir uniforme para os militares, né. Nós recebemos o ano passado conjunto de combate a incêndio para os militares novo, né? Mas não veio para os voluntários, daí a gente repassou os antigos para os voluntários, né? Então, não tem previsão orçamentária do Estado ainda para aquisição de uniformes para os voluntários, né? E nem tampouco ainda os materiais de proteção ainda, né? Mas como a gente não vinha recebendo do Estado, a gente fez alguns movimentos aqui no município mesmo, né, para ir se virando, né? E nesses movimentos aí a gente conseguiu daí uma ambulância, nesse tempo que eu estou aqui em Estância Velha, né, a gente conseguiu uma ambulância de emenda parlamentar, conseguimos uma viatura leve nova também, um Fiat Argo, uma moto também semi-nova. A gente fez a troca do telhado, do aquartelamento, né? Então, a gente vem evoluindo, né? Só que o calcanhar de Aquiles ainda é a parte de efetivo, por conta do Estado, né? Que a gente tem uma defasagem de 40% de efetivo no Estado, né? Então, o comando ele tem os números, né? Todas as nossas atividades elas são registradas no sistema E193, né? Toda vez que a ambulância sai do quartel ali, né, a gente lança no sistema a saída, a hora de saída do quartel, a hora de chegada no local, a hora de chegada no hospital e a hora do retorno para a base. Isso aí fica tudo registrado, né? Então, a gente já tem o reconhecimento do Estado também, que aqui é uma das unidades do Corpo de Bombeiros que tem o maior número de atendimentos, né, do Estado, por conta de não ter outro serviço de ambulância, né? Então, a gente acaba tendo uma média grande de atendimentos, né? Mas a gente vem crescendo, né? A mensagem que eu deixo assim, a gente vem crescendo e falta esse pequeno empurrão, né? Porque o serviço de bombeiro aqui, quando ele foi constituído, era previsto essa soma de esforços do município e do Estado, né? Para gerenciar o serviço dos bombeiros. Não é o bombeiro é do Estado, né, ele que vai atender lá, não é com nós. Não é bem assim, né? Eu tenho toda a documentação, porque eu fiz a prestação de contas do antigo convênio, né? Então, está lá bem exposto, né, que é a soma de esforços do Estado e município, né?
E antigamente o município ele arcava com quase toda a despesa, né? E atualmente a gente está sem convênio, né? Então esse dinheiro faz muita falta, né, para manutenção e, quiçá, né, para a gente retornar aos velhos tempos do voluntariado aqui em Estância Velha, onde chegou a ter 45 bombeiros voluntários cadastrados aqui, né? O Diego Alberto foi cria da casa aqui, né? Nós ensinamos eles a serem bombeiros aí. Eu acho que até fui instrutor do curso dele de bombeiro voluntário, né? Então eu venho acompanhando ao longo do tempo, né, todas essas mudanças, né? Então acredito que a gente falta só esse pequeno empurrãozinho aí para nós conseguir ter essa melhora no atendimento, né? Todos os municípios da região fazem repasse para os bombeiros, né? Se tu for ali no bombeiro de Picada Café, né, que é um bombeiro voluntário, a prefeitura de Presidente Lucena faz repasse para eles, né? Eles estão em Picada Café e fazem todo o atendimento de ambulância de Presidente Lucena. Tem muitos bombeiros que são crias daqui de Estância Velha, que estão por toda a região, que nem o caso do Diego Alberto, aí, que montou essa modalidade de SCAB lá em Maratá, né? Que tem o apoio da prefeitura de Maratá, lá, onde os bombeiros lá são pagos, né? Recebem R$280 por plantão, né? De 24 horas, né? E eles solucionaram com esse convênio aí um problema de 3 municípios da região ali, né? Que é Maratá, São José e Brochir. A gente atende os 3 municípios ali. E eles têm muitas carvoarias na região lá, então é seguido o incêndio lá, né? E eles montaram até o primeiro caminhão que eles tiveram, a gente foi passado aqui de Estância Velha para eles lá, né? Uma viatura do Estado, né? E agora estamos para passar mais uma viatura ainda mais antiga nossa para eles lá, né? E é como o Diego falou, se tiver um bombeiro bem constituído aqui, tu resolve muita coisa, né? Tanto na parte da saúde, ali a questão da ambulância, né? Como dos eventos, que a associação ela pode participar desses eventos aí, né? E tudo entrar para a conta da associação, né? Em vez de contratar uma empresa particular, né? Os próprios bombeiros voluntários podem fazer serviço de ambulância, o serviço nas feiras ali, né? Dentro do repasse feito pelo município, né? Sairia bem em conta, acredito que para o município, né? Da mesma forma como o tenente comentou, quando foi aberto o serviço, sempre tinha bastante voluntários, né? E tinha o serviço militar. Qual que foi eu participei da época quando teve a transação, quando entrou o Corpo de Bombeiros Militar. O que foi a vantagem, tá? A parte de organização do Estado, tá? Em questão de comando, hierarquia, foi sensacional. Eu trabalhei aqui também na época quando era só voluntários, tá? Tirei uns serviços aqui bem no final, quando entrou a parte da transação do serviço. Uma coisa interessante hoje, o Estado fornece caminhão e equipamentos e uma parte do efetivo. E quando foi feito esse convênio, teríamos a parte do voluntário com a contrapartida do município, que entrava uma verba que sustentava a parte dos voluntários. Hoje o que acontece? Hoje o Estado tem a parte dele, mas não tem mais a parte que vinha do município. Isso aí acaba atrapalhando um pouco o andamento e para te poder manter esse serviço. Para vocês terem uma ideia, a Picada Café deve receber em torno de 35, 40 mil por mês para manter o serviço sozinha. Tudo com eles sozinho. Hoje o Estado ainda entra com a parte de ter os militares para comandar, ter a parte de equipamentos que vem em caminhão. Um caminhão novo hoje, 1.800.000. Um caminhão para te arrancar hoje. Então, tudo é caro para te ter um equipamento. Uma ambulância nova ali, 400 e poucos mil, né, tenente? Uma ambulância nova ali. Então, tem a contrapartida, mas talvez falte essa parte, se o município conseguisse dar um empurrãozinho para ajudar a parte dos voluntários, seria perfeito, né? E também, se caso há interesse do município, talvez fechar essa parceria com o SAMU também, é mais interessante ainda, porque vocês vão ter o serviço do bombeiro, mais o do voluntário e mais o do SAMU. O que acontece? Deu uma ocorrência clínica. Qual que é a vantagem de ter hoje o SAMU dentro do bombeiro, na parte da associação? A ocorrência, se tu ligar para o SAMU hoje, tu liga lá para Porto Alegre, tu vai falar com uma atendente, ela vai passar para o médico, e aí ele vai decidir. O bombeiro, quando liga para lá, ele diz, tudo bem, eu sou do Corpo de Bombeiros de Estância Velha, eu preciso falar com o médico. Na hora, entra a ligação para o médico. Doutor, tudo bem? Eu preciso liberar a ambulância
A 191 nossa aqui da base, preciso liberar ela aqui para um atendimento clínico assim. Positivo. Comunica o pessoal que eu já estou liberando o Smart. É rápido. É assim que a gente faz na base. A ligação provavelmente vai cair no Corpo de Bombeiros aqui ainda. E quando cair, eles fazem a inversa, que a gente chama. O bombeiro aciona o SAMU e ele desloca. Ou seja, deu uma situação grave, uma parada cardíaca, uma pessoa infartando, o bombeiro vai deslocar, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer uma inversa para o SAMU. Enquanto ele chegou lá para dar o primeiro atendimento, chegou o SAMU também. Se a situação é grave, tu já tem uma ambulância tripulada com medicamento. Vocês estão hoje em 2025, né? E vocês não têm uma ambulância tripulada com medicamento. Né? Então, vocês têm uma cidade de 50 mil habitantes aqui, muita gente no interior, longe para atender, pode dar 2 ocorrências graves ao mesmo tempo, que o bombeiro está numa e o SAMU está noutra. Então, tem como melhorar. Ou pega fogo numa casa e tu ter a opção de ter os voluntários ali, tu consegue ter 2 no caminhão, às vezes 2 na ambulância do bombeiro e mais 2 do SAMU. São 6 pessoas por dia atuando, auxiliando vocês. É um futuro que vai melhorar muito para vocês aqui, né? Então, acho que da casa hoje comprar essa ideia junto com a associação e o tenente aí, levar isso aí, marcar essa reunião e levar esse documento. A gente monta os documentos, entrega para vocês. Convido vocês a conhecer Casca lá, onde é que está funcionando o SAMU, tudo como funciona. A gente tem acesso a Porto Alegre, ao pessoal que monta o projeto todo lá. É um projeto rápido, a ambulância vem do governo federal. O que acontece? A cada 2 anos tu ganha uma ambulância nova, tu renova a frota. Então, existe a verba lá, só basta a gente buscar ela. Né? Existe o meio de sustentar. Não tem por que hoje o município sustentar sozinho o serviço e tem como ajudar, né? Como o Diego falou antes, à medida do número de ocorrências, se for muito alta, a gente pode gerar mais uma ambulância do SAMU e ficar com 2 básicas, né? Vai passando o tempo, deu muitas ocorrências, passou do nível de uma, eles liberam mais uma. Aí ficariam mais 2 ambulâncias básicas do SAMU, teria o Corpo de Bombeiros também. São 2 verbas, né? Conforme vai o número de ocorrências de vocês aqui, eles vão fazendo uma avaliação, eles liberam a segunda ambulância, segunda tripulação, ou seja, a ambulância tripulada com mais uma verba separada. Então, a verba do SAMU é para cada ambulância, não é pelo número de ambulâncias que tu botar, é para cada ambulância tem a sua verba, né? Então, pelo número de ocorrência que a gente sabe que vocês têm na região em caso clínico aqui, é enorme. Isso é, por um lado, é ruim para o município, claro, muitas pessoas estão precisando ser atendidas, mas bom, por um lado, na questão de gerar ambulância e equipamentos do SAMU. Automaticamente melhoraria para o Corpo de Bombeiros, teria mais focado na parte de resgate mesmo, né, a parte de acidentes e combate a incêndio, e o SAMU faria a parte deles, que seria o caso clínico. Tudo gerenciado pela associação com um custo bem menor, né? Só para ajudar um pouquinho na conversa, acho que os meus colegas que antecederam também foram muito felizes nas colocações, e eu acho que é de suma importância. Eu me recordo da época que era só voluntário, fui vereador em 2001 até 2008, 8 anos direto dessa casa, né? Aí, período, fiquei fora, tendo uma segunda maior votação da cidade, mas isso não diz respeito. Sei que em 2010, quando eu retornei novamente a essa casa em 2012, 13, já não estava mais, em 2010 eu tinha feito a mudança, né? Que foi quando o encerramento que tem os voluntários, mas enfim, questão do Estado, e sei dos valores que eram repassados e o atendimento que fazia o voluntário na época, né, que era de suma importância. E não sei porquê, nesse período, acabou deixando de não existir mais esse convênio, que eu acho que é de suma importância e ajuda muito. E acho que o meu presidente, que foi que colocou aqui, o vereador Antônio, que realmente o cobertor é curto, né, e essa casa, se tivesse um convênio, eles podiam, embora a nossa verba de emenda impositiva ela seja muito pequena, né? Mas com certeza numa força que a gente daria, mas por um período e não resolveria um problema que seria um valor mensal. Não sei que hoje é um valor mensal para adquirir toda essa manutenção dessa parte aí que é conversado hoje, para que a gente pudesse construir junto com o Poder Executivo, que eu acho que é um diálogo com essa casa aqui, né? Sou da base do governo e líder, né? Me proponho, junto com meus colegas aqui, a gente fazer esse debate, discutir, avançar no que é possível, o que é viável, né? E que a gente retome esse convênio, né? Quanto à questão do SAMU, acho interessantíssimo a situação. Acho que colocar junto ao Executivo, com certeza, acho que não vejo nenhuma dúvida de ser atendido, e acho que aí é uma vantagem muito grande
porque nós vamos poder atender com mais qualidade a nossa comunidade, que esse é o objetivo de todos nós que aqui estamos, né? E tem o meu apoio, né, tudo que for possível ajudar nessa conversa junto com os colegas aqui. E eu acho que isso é importante, eu acho que com certeza os colegas aqui montar todo esse projeto, até para que a gente tenha basamento e olhe todo ele, a gente possa debater, ajudar e construir essa questão junto, além desse convênio, como que a gente vai ajudar para esse diálogo, né? E acho que esse é o intuito dessa casa, e que nós não é o que temos o poder da questão financeira, mas sim de ajudar a construir esse diálogo, levando junto ao Poder Executivo, mostrando que é necessidade, porque nós estamos aqui para representar a nossa comunidade, cada um dentro da sua questão ideológica, independente disso, mas representar a cidade num todo, né? E para que a gente possa avançar nisso. E vai ser muito importante, eu acredito que quem vai sair ganhando lá no final é a nossa comunidade, é a população de Estância Velha. Eu me recordo muito bem do trabalho, que era na época voluntário, era um trabalho muito bem, obrigado. Conhecia muitos deles. Quando chegou ali, eu achei o rosto familiar, mas quantos anos a gente vai mudando, né, e tal. Porque eu devo ter conhecido da época que ele trabalhava, porque eu fui vereador nesse período, 8 anos, aí, de 2001 a 2008 direto, e retornei em 2013 aqui, nessa casa. Então, já estou longos anos nessa caminhada aí, e sempre achei o trabalho assim, de muito bom, trabalho e prestado pelo Corpo Bombeiro, e a gente tem que ter isso através da Câmara de Vereadores, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite aí, né? E gostaria de agradecer essa atenção de vocês aí para com o Corpo de Bombeiros Militar e voluntários, né? Fico muito agradecido e me boto à disposição aí, né? Sempre que vocês precisarem aí, eu acompanhar, né? Se forem conversar com algum deputado aí para arrumar alguma emenda, a gente tem carência de diversos equipamentos ainda, né? A gente vem evoluindo, mas ainda tem bastante carência, né? Mas acredito que né, como diz lá o convênio, com a ajuda de todos, aí a gente consegue melhorar essa estrutura e dar um atendimento mais digno, né, para as pessoas aí nesse momento, né, que a pessoa está doente ali, às vezes já é idosa, né? Então é um atendimento que é muito importante da área da saúde, né? A gente fala muitas vezes, não é o atendimento de emergência, né? Mas esse atendimento da urgência, ele pega essas pessoas nesse momento que a pessoa tá debilitada, né? Está carente, está com problemas. Então, eu acho que é uma atenção muito importante aí, né? Que a gente tem que dar para essas pessoas carentes, doentes aí, né? E agradeço aí o convite, né, de ter vindo aí. Também gostaria de agradecer essa oportunidade da gente expor a nossa fragilidade e pelo interesse da resolução dos nossos problemas também. E tanto eu como Sousa e o Diego, a gente está disponível e aberto para a gente fazer essas tratativas para tentar resolver o mais breve possível. Veio uma resposta aqui agora do secretário. Sexta-feira, 11 horas, poderia ser? Sexta agora? Beth, Marcelo, que são da frente. 11 da manhã. Poderia? Podemos deixar marcado? Eu já vou combinar com ele certinho. Já ficam convidados para sexta-feira, às 11 horas, daí provavelmente na Secretaria de Saúde. Né? Ou então a gente faz aqui, vejo certinho, passamos o convite oficial. Então já saímos daqui com uma data para dar continuidade aí na discussão. E aproveitar, só uma dúvida que me surgiu, e acho que não tem problema, presidente. Qual que é a relação jurídica entre os bombeiros voluntários, né, com o Estado? Qual que é a relação entre o Estado e os bombeiros voluntários? Existem a forma do voluntariado que não é conveniado com o Corpo de Bombeiros Militar, né, que daí são os bombeiros voluntários Voluntersul, né, e tem a modalidade SCAB, né, que é a modalidade que é credenciada pelo Corpo de Bombeiros, daí, né, que a SCAB é o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, é essa nomenclatura aí, né, dada aos bombeiros voluntários pelos bombeiros militares. Eles são um serviço civil auxiliar, né? Mas eles têm a personalidade empresarial individual deles, o CNPJ, né? O Corpo de Bombeiros Militar tem um CNPJ geral do Estado, né? E cada unidade de SCAB
ela pode ter um CNPJ como não pode ter, né? Atualmente eles estão ligados com um termo de serviço voluntário, né, junto ao Bombeiro Militar. Eu assino junto com eles ali, né, um termo de serviço voluntário, né, baseado na Lei Federal do Voluntariado. E em alguns lugares a associação ela tem o seu CNPJ, né, que é o que nós queremos fazer aqui também, né, que desde 2017 está irregular o CNPJ deles, né? Então eles não podem fazer convênio porque estão, né, com a documentação não está em dia. Mas agora nós vamos utilizar essa associação que o Diego Alberto tem lá, que ela é uma associação geral dos SCABs, né, para incluir daqui a pouco a associação Distância Velha junto, né, que daí ela já começa a funcionar já direto. Vou pedir para ele também passar ali os materiais para vocês terem esse convênio com o SAMU ali certinho, né? Que ele tem mais conhecimento nessa área que eu, que ele que promove isso aí nos quartéis CABs, né? Perfeito. Era só para juntar essas partes aí que eu não tinha entendido ainda. Isso, mas pode ser feito convênio diretamente com o bombeiro voluntário. Perfeito. A princípio com o militar desde 2020. Nós não estamos conveniando com os municípios. Antes o Corpo de Bombeiros Militar também conveniava, né? Então, por isso que a prefeitura até hoje não conseguiu fazer repasse direto, né? Porque a gente não tinha associação aí em dia também, né? Alô. A situação, na verdade, da associação aqui foi o seguinte: quando veio o falecimento do presidente, na época, né? E isso, a associação ficou parada. E aí agora eu vou dar um auxílio para eles poderem abrir ela de novo, né? Provavelmente aquela vai ter que ser encerrada porque como veio a óbito o presidente, né? Então não tinha uma cláusula nunca nessa situação de caso a falta do presidente, né? Como é que ia ficar? Provavelmente vai ser feita uma nova, tá? Isso é uma questão rápida de fazer, em questão aí de no máximo 2 semanas é rápido de ser feito, não demora muito, né? Depende só lá da parte de Porto Alegre, a parte administrativa mesmo, mas a associação ela tem uma parte boa que ela consegue fazer o convênio com o município, então ela consegue fazer um fomento de serviços, né, prestado pro município, né, que também vai cair na mão da Câmara para fazer a aprovação do projeto, né. A gente monta o projeto, manda para o município e acaba sendo votado pelos senhores aí, né. Então é bem rápido o processo, não é demorado. Vou entregar na mão da Jéssica até amanhã já toda a documentação da parte do SAMU, né, como é que funciona, né, e aí a gente vai imprimir e já vai trazer para os senhores, né, inclusive a lei também que foi montada no município já também lá, tudo para vocês terem uma noção de como funciona, porque eu sei que vocês tendo ela já pronta na mão é mais fácil de vocês o Ctrl+C, Ctrl+V e segue, né. Da minha parte também seria isso, tá? Quero agradecer aí o convite do tenente, da Jéssica e poder vir participar, esclarecer isso para vocês, porque acho que todos estamos no mesmo objetivo, né, de prestar um bom atendimento à comunidade. Eu acho que isso aí, vocês vão dar um pontapé inicial para o município aqui, que vindo pela Câmara, iniciando por vocês o projeto, eu acho que isso vai dar um baque no município aí, tipo, vocês vieram atrás do projeto, vieram buscar uma solução para o município, né, então acho que isso aí vai dar um direcionamento muito bom pela comunidade, e quem vai ganhar vai ser eles, né. Hoje vocês vão trazer um atendimento, mais uma ambulância de atendimento para o município, né. Agradeço muito a presença de vocês, deixa a casa aberta e um conselho, viu? Andem sempre com planos de trabalho e orçamentos na mão. Toda vez que forem conversar com... tem aí já, show de bola. Vai conversar com vereadores, conversar com prefeitos, sempre tem um plano de trabalho e os orçamentos, porque daí naquela conversa o vereador inventa, né? Vou arrumar um recurso para vocês na sexta-feira. O vereador já leva o orçamento, já leva um plano de trabalho, porque daí até quando chega na mão do deputado, já com orçamento, aí já amarra na hora. Já. Sim. Perfeito, então a gente agradece muito mesmo a presença de vocês. Desejo uma boa semana de trabalho aí, tá? Que Deus abençoe vocês no trabalho e proteja.
e que a gente possa aí dar sequência no trabalho. Vamos suspender um minutinho a transmissão, tá?
Pode ser minutos. Obrigado. Vamos voltar, então. Eu solicito, então, que o secretário faça a leitura da ata a ser votada. Ata da 27ª reunião ordinária, realizada em 11 de agosto de 2025. Coloco a ata em discussão e em votação. Favorável. Favorável. Voto também favorável. Declaro, então, aprovada a ata da 27ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos em pauta. PL. Perdão, não teremos projetos em pauta. Teremos, então, projetos em pauta? Então, tá bom. Perfeito, então. Teremos projeto em pauta. PL 29 de 2025 do Legislativo Municipal, autores vereadores Carlos Boni, Antônio Vorce e Lucas Argentino, que regulamenta e determina como patrimônio histórico e cultural o Festival do Querpe do município de Estância Velha e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, acho que a discussão maior ainda é referente à emenda que a gente Sim. discute na sequência, levando em consideração que todas as alterações sugeridas pelo Executivo foram adicionadas ao projeto original, bem como praticamente todas as sugestões que a comunidade deu durante as discussões foram adicionadas ao projeto original. Não houve mais nenhum movimento por parte do Executivo de forma oficial contra isso. Acredito que esteja tudo bem redondinho para que a gente possa votar e alterar hoje o formato do nosso Festival de Querpe. Então, Sim. nada mais. Que fique claro que a lei que nós iremos votar é uma lei construída de muitas mãos, né? Foi praticamente um consenso. Eu peço, então, o voto dos vereadores. O meu voto é favorável. Favorável. Presidente, só para me justificar, tá? A questão do... não tem nada de ilegal, ele é legal, e a autonomia e de cada colega e tal. É o projeto. Ao projeto, enfim, esse é o projeto, é a emenda, né? É o projeto, Não, por ainda é o enquanto. projeto, vereador. Projeto de... O projeto original, depois a gente vota a emenda. Beleza. Não, é que não tenho que questionar, é tudo dentro da lei legal, vou votar favorável para que libere para o plenário e depois a gente discute. Não lá, vincula o teu Perfeito. voto ao plenário de votação se é favorável ou não, só pela comissão Isso, para liberar só para para a comissão, isso aí. Esse é pela deliberação da comissão. Obrigado, vereador. Então, votamos favoráveis, declaramos, então, aprovado PL 29 de 2025. E emenda substitutiva global 3, vereador, por favor. Emenda substitutiva global número 3, 2025, do Legislativo Municipal, dos vereadores Lucas Argentino, Carlos Boni, Antônio Vorce e Edenilson Claus, ao PL 29 de 2025, do Legislativo Municipal, dos vereadores Carlos Boni, Antônio Vorce e Lucas Argentino, que regulamenta e determina como patrimônio histórico e cultural o Festival de Querpe do município de Estância Velha e da outras providências. Coloco em discussão a emenda. Já Como comentado. antecipado, nós fizemos reuniões aqui na Câmara, conversamos com o Poder Executivo, conversamos também com as entidades, com grupos folclóricos, os grupos de camiseta, organizações da população, com ex-reis, com casais de reis, né? E a gente construiu esse texto aqui, ele é praticamente consensual. Então, eu fico muito feliz com a construção, tivemos meses aí para esses embates, e essa emenda ela vai, com certeza, aprovar uma legislação sóbria, uma legislação que foi discutida à exaustão e que a gente vai ter, com certeza, possibilidade de fazer melhores eventos, com uma estrutura maravilhosa e cada vez mais com consciência e cuidado com o dinheiro público. Coloco o projeto em votação. Emenda, presidente. A emenda 3 de 2025. Favorável. Favorável. Da mesma forma, presidente, justificando, né? Com uma emenda, não, tecnicamente, está dentro da lei, legal. Meu voto é favorável, que a gente libere para o plenário. Obrigado, vereador. Então, declaro então aprovada a emenda 13 de 2025 por unanimidade. PL 31 de 2025, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Coloco em discussão. Senhor presidente, pensamos e rabiscamos algumas alterações já para o PPA. O presidente do Legislativo, vereador Nina, ficou de confirmar uma nova reunião com o Gabriel Martins, da administração, para tirar outras eventuais dúvidas. De forma geral, ele precisa permanecer ainda, para que a gente possa fazer o texto final e apresentar as emendas ao PPA. Perfeito. Então, peço que fique na comissão um projeto por até 7 dias, lembrando que nós temos até sexta-feira da semana que vem
para votar o projeto, ele precisa ser aprovado na comissão na terça para ser votado na segunda, para ser votado na terça na comissão. Inclusive, comentamos superficialmente durante a reunião da CCJ que possivelmente teremos uma sessão extraordinária Perfeito. para votar. Daí. Certo, podemos organizá-la então já para quinta-feira. É o que ficou mais ou menos previsto, Ótimo, presidente. Então. Perfeito. Peço que o projeto fique na comissão, então, por até 7 dias. PLC... Não, eu peço o voto daí dos vereadores. Verdade. Favorável. Favorável. Obrigado. Então, aprovado. Voto também favorável. Aprovado, então, por unanimidade. PLC número 02/2025 do Executivo Municipal, que institui o Código de Conduta e Disciplinas da Guarda Civil Municipal de Estância Velha e da outras providências. Nós tivemos aqui, colocando o projeto em discussão, nós tivemos aqui a reunião com os agentes na última semana. Estava também o comando presente e a Secretaria de Segurança. Chegamos a um consenso de um texto que foi enviado para nós e agora eu peço que a gente protocole em nome da comissão, mas aqui eu gostaria muito que o vereador José assinasse, porque ele tem grande participação no texto. Então, vamos ter que protocolar, acho que por iniciativa de gabinete, e aí eu convido os demais vereadores para assinar. Pensando neste formato, a gente pode pedir para o vereador José Dresch cadastrar ela para ficar como principal autor e as demais alterações a gente repassa. Só que daí a gente precisa definir de que forma que a gente vai fazer o texto, se não vai ser pela comissão, porque o pessoal da guarda mandou todo bonitinho, todas as alterações, mas isso ainda precisa ser colocado num documento oficial, final. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos elaborar esse texto e nós vamos discutir ainda informalmente daí como protocolaremos. Mas é importante a assinatura do vereador, porque tem muitas sugestões dele ali que não podem ficar de fora. Tá? Então, peço que o projeto fique na comissão ainda por mais uma semana, para que até sexta-feira a gente defina aí como vai protocolar. Favorável. Daqui a pouco 2 emendas mesmo, né? Aliás, não tem como fazer, né? Estava pensando no processual de ter uma emenda substitutiva global e mais uma emenda. Também não, né? Mas a gente faz a gente define de iniciativa de gabinete e vai dar tudo certo. Não, acho coerente e justa a questão acho que tem uma grande participação do colega, do vereador José Dresch, né? Então a gente vê que estava sendo discutido fazer uma global, né? Que aí pegava todas, mas aí não ficaria várias. A gente dá uma redação nova. Hoje já temos 3. Exato. Né? Daí teríamos pelo menos 4 emendas. Ficaria muito bagunçado, enfim. Mas sem tirar o mérito do colega vereador José Dresch. Eu acho que isso aí, vamos tentar ver como é que a gente organiza isso. Pode ser uma global, mas que a gente dê o mérito a Perfeito. quem Peço mais uma semana, então. Não, concordo. Favorável. Favorável, concordo. Perfeito. Favorável, então, que fique, então, por mais uma semana na comissão. E daí, na sequência, ficam as emendas modificativas, 2 já. As 5, as 6. Isso. As 5 e as 6. PLC 39 de 2025 do Executivo Municipal, que disciplina a utilização da infraestrutura de mobilidade urbana no município por meio da exploração econômica, do compartilhamento de patinetes elétricas e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, conversei informalmente com o Jacó Imig, antes assessor de gabinete, enfim, né, que a princípio deve tomar os trabalhos de interlocução entre Câmara e Executivo, e comentei com ele que ia solicitar que ficasse nessa comissão até que viesse alguém do Executivo para explicar o projeto. Sobre este projeto em específico, ele comentou assim, olha, eu ainda não sei o teor dele, mas pedi para que ele se informasse e que viesse na próxima semana apresentar isso para nós, né, no sentido de algo que nós já cobramos desde o início da legislatura, que é o Executivo vir mostrar o motivo por que quer aprovar, por que é importante, para que a gente possa entender algumas nuances. É interessante que tenha um representante do Departamento de Trânsito, viu? Concordo. Porque vai envolver, né, bastante o trânsito. Isso precisa ser pensado com georreferenciamento, inclusive, a localização de quais ruas serão aonde viáveis, poderá né, ser utilizado, né? Que não seja aprovado sem o aval do Departamento de Trânsito. O nosso município é muito pequeno, creio eu, para isso. Nós temos poucos espaços que daria para aproveitar, como praças, por exemplo, parques, né? É uma baita iniciativa, mas nós temos que pensar na viabilidade. Nesse sentido, então, aproveito para solicitar o convite, tanto, né, ao gabinete do prefeito, na qualidade de quem mandar, e junto com a guarda para vir discutir sobre isso na semana que vem. Perfeito. A gente não tem agenda semana que vem? A semana que vem é a prestação de contas da Rural? Às 14 horas? Eu acredito que para as 15. Nós fazemos, então, esse convite, então, ao gabinete do prefeito e
e aí a gente pede para que ele traga um representante do Departamento de Trânsito. Te envia um convite, né, ao Departamento de Trânsito para que eles organizem. Eu creio que tendo o senhor Jacó lá, a gente vai ter mais facilidade de organizar essas agendas aqui na casa. Mas o convite não vai nominal. Não. Faz ao gabinete do prefeito. A gente faz um convite ao gabinete do prefeito. Ao gabinete do prefeito e ao Departamento de Trânsito da cidade. Peço o voto dos colegas para isso? Não, antes de... Eu sou favorável, sim, tá? Porque eu também comentei a mesma coisa com o colega vereador, ex-colega dessa casa, mas sempre colega, né? O Jacó. E ele também me falou a mesma coisa que o vereador Lucas falou, de estar chegando agora, né? Não está a par ainda. Eu já sei da matéria porque eu tive a oportunidade numa reunião que, na verdade, não era sobre tratar desse assunto, mas já entrou o assunto e mostrou todo esse projeto, inclusive os locais aonde vai ser liberado de início, né? E foi mostrado todo o projeto nesse. Então, eu achei que ele entraria bem antes nessa casa, entrou agora há poucos dias, mas sou favorável a gente aguardar para que o próprio, com certeza vai ser o Jacó e alguém do... E estava junto, na verdade, o chefe hoje da Guarda Municipal, o Vieira, nesse período, onde também está debatendo junto lá. Então, quer dizer, eles já têm todas as informações, o levantamento, tanto de trânsito quanto da viabilidade e aonde vão fazer. Claro, tem algumas coisas para ser adequado, enfim, tudo, mas isso eu acho que é importante a gente segurar o projeto para que traga o Jacó e o pessoal do trânsito, porque os outros colegas também fiquem informados dessas situações. Não só os colegas, mas é público, né? É o público, para que as pessoas possam acompanhar qual que é a ideia do executivo. Sou favorável, sim, então a gente convida eles para enviar um convite ao Departamento de Trânsito. Pode ser, porque o secretário hoje, o Vieira, estava nessa reunião onde eu estive, né, onde também ajudou a explanar junto com o Gabriel. E o assunto não era esse, mas entrou, já vou aproveitar. Aí a gente envia, vamos enviar um convite ao gabinete do prefeito, dizendo que eles podem trazer quem eles quiserem para falar do tema. E aí eles escolhem se vão enviar o secretário, se vão enviar o chefe de gabinete, se vão enviar um assessor do gabinete e também o chefe do Departamento de Trânsito. Esse também nós vamos pedir que envie um representante. Isso, sem nominar, né? Acho que a gente vai seguir de padrão, inclusive, né? De não colocar em nominal, mas ao departamento e o executivo que encaminhe. Acredito que seja o padrão, né? Até para evitar alguma troca no meio do caminho. Às 15 horas, né? Isso. 15 horas. Só um segundo. Pessoal do Cine. Para segunda-feira que vem, convite, daí teremos a convocação para o turismo, às 14, e convite às 15, daí para o gabinete e para o trânsito. Eu abro espaço aos vereadores se manifestarem sobre temas de interesse do município. Há algum tema além dos bombeiros que nós já havíamos falado? Creio que não. Não, vereador? Então, para hoje não. Perfeito. Nada mais havendo a tratar, convoco os membros da comissão, os demais colegas vereadores para a reunião ordinária da próxima segunda-feira, no dia 25 de agosto de 2025, às 14 horas. Eu agradeço muito a presença de todos os vereadores.